Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre como ajudar nossos filhos no desenvolvimento da resiliência. A gente pensa que isso é uma coisa muito importante. Para a gente pensar em resiliência, a gente pode pensar num bambu, por exemplo. Quando bate o vento, ele enverga, vai quase até o chão e ele não quebra, ele volta. O que é resiliência? É quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente saber que a gente vai conseguir suportar aquilo e que aquilo vai passar. As coisas ruins, as coisas difíceis, elas não são ruins para sempre. Lembra que tudo que é vivo move? Tudo está em movimento, gente. As coisas não são para sempre. Tudo move o tempo todo. O que eu estou vivendo agora não vai ser para sempre assim. Amanhã vai ser diferente, Até quando a gente está repetindo um movimento, Faz comigo um movimento. Faz de novo. Por que eu digo faz de novo e eu não digo repete? Porque não é uma repetição. À medida que a gente faz de novo, não é como da primeira vez. É uma nova vez que a gente está fazendo o movimento, de uma forma um pouquinho diferente, Só que o que eu tenho percebido? Principalmente entre os adolescentes. Eles estão vivendo uma coisa difícil, isso é da adolescência também, mas não só. É tanto da adolescência quanto do momento que a gente vive, Eles estão vivendo uma situação difícil e eles acham que aquilo vai ser para sempre, que não vai mudar. E as coisas mudam, Então, como que a gente pode ensinar nossos filhos a desenvolver a resiliência? Primeira coisa, vocês podem voltar lá no outro vídeo que eu falei sobre elogio, encorajamento, sobre rótulos. Aquilo é importante, As crianças precisam se sentir encorajadas, sentir que elas são capazes de lidar com uma situação difícil, Aquele vídeo lá tem relação com isso aqui também. Eu vou deixar o link para vocês poderem acessar se vocês ainda não tiverem visto esse vídeo. Uma outra coisa que ajuda muito é a gente contar nossas próprias histórias. História sempre ensina, gente. E à medida que a gente conta nossas histórias, a gente passa alguma coisa para as crianças que é da nossa experiência. Mas não é contar assim não, porque às vezes a gente fala assim: quando eu tinha sua idade, não era assim não. Quando eu tinha sua idade, eu fazia assim, assim, assim e não ficava, era reclamando. Não é isso. Eu não estou contando história nenhuma assim. Eu estou comparando a criança comigo, isso vai fazer mais mal do que bem, Comparação não é boa para ninguém, em hipótese alguma. À medida que a gente se compara com alguém, isso faz a gente se sentir mal. Quando eu falo de contar a sua história, por exemplo, tem uma história que eu conto da minha infância, que é uma história boba para a Aurora, mas ela gosta de ouvir. E muitas vezes ela me pede para contar de novo. Por quê? Porque à medida que eu estou contando de novo, tem alguma coisa ali na história que ela está aprendendo. Qual é a história, Eu sempre tinha vontade de levar dinheiro para a escola para comprar o lanche na cantina, porque tinha um monte de coisa na cantina que eu sempre tinha vontade de comer e eu costumava levar meu lanche de casa. Aí teve um dia que minha mãe me deu dinheiro para comprar o lanche. Aí eu fui na cantina, quando cheguei lá, já não tinha o que eu queria comprar, o que eu queria já tinha acabado. Aí eu comprei um quibe, que era o que tinha, Comprei o quibe e na escola onde eu estudava tinha 2 pátios. Um pátio de um lado, para ir para o outro pátio, que era onde ficavam as quadras, a gente tinha que passar por uma ponte. Passava um rio pelo meio da escola, Era isso. E aí eu comprei meu quibe e fui lá para o outro pátio, onde ficavam as quadras, comendo meu quibe. Quando eu estava passando pela ponte, que eu fui morder o quibe caiu. Caiu lá dentro. Eu cheguei a olhar assim, ele quicou na ponte, caiu dentro do rio e eu fiquei muito chateada. Fiquei com fome, fiquei chateada pra caramba. E a história é essa, É uma história de quê? De uma situação que aconteceu que eu não esperava, que me deixou chateada, que eu fiquei com fome, que eu não queria que acontecesse. E o que eu tô contando pra Aurora com essa história? Que às vezes acontecem coisas
que deixam a gente chateado, que a gente não tem controle sobre tudo e que é normal que a gente se sinta assim, né? Então, à medida que a gente conta essas histórias para os nossos filhos, eles vão aprendendo. Poxa, olha só, quando eu estou vivendo um momento difícil, mamãe viveu aquele momento difícil quando era criança também. E não precisa ser nada muito elaborado, na verdade, quanto mais simples, melhor. Também ajuda a criar histórias, né? Com algum tema que vocês achem que seja importante passar para os seus filhos. E outra coisa que é importante para ajudar nossos filhos a desenvolverem resiliência é não resgatar eles dos momentos difíceis, né? Às vezes a gente quer proteger nossos filhos, colocar eles numa bolha para que nada de ruim aconteça. Só que, gente, isso não existe. Coisas difíceis acontecem na vida de todo mundo e nossos filhos vão viver momentos difíceis também. É importante a gente permitir que eles vivam esses momentos e acolher eles. Poxa, filha, tô percebendo que você viveu essa situação e que tá muito difícil para você. Eu te entendo. Você precisa de um abraço? Vem cá com a mamãe, se quiser eu tô aqui, né? Não é tentar mudar a situação, achar que a gente tem controle sobre tudo é uma ilusão, porque a gente não tem. Não é acusar e criticar a outra pessoa, é só acolher naquele momento difícil. Olha, tá difícil agora, vai passar. Só que ela só vai perceber que vai passar se a gente deixar passar, sem resgatar, só acolhendo. Percebe que é diferente? Quando eu falo resgatar, é quando, por exemplo, a gente percebe que vai ter alguma coisa difícil e a gente não deixa a criança viver. Ah, não, isso aí não. Aí não vai poder porque vai ser difícil, vai dar problema. É claro que tem situações que é necessário fazer isso, quando a gente percebe que a criança está em risco. Mas sei lá, tem duas crianças de idade parecida que gostam de brincar juntas e quando elas brincam, elas costumam se desentender. Se a gente impede delas brincarem juntas, elas não vão aprender a lidar uma com a outra. E aí vai ser mais difícil que elas desenvolvam isso. Elas não vão aprender a resolver aquele problema. Percebe? Mas se a gente acolhe aquele momento difícil e encoraja no sentido de resolução de problema, com o tempo ela vai percebendo que ela consegue. É essa a diferença, né? Então, são 3 coisas que ajudam para a gente apoiar as crianças no desenvolvimento da resiliência. Contar nossas histórias, encorajar em vez de rotular e permitir que elas vivam os momentos difíceis. Nada de dizer, não precisa ficar triste. Se a criança está triste, é como ela está se sentindo. Quem é a gente para dizer que não precisa? Ela está triste, ponto, né? Por que a gente quer mudar isso? Todo mundo fica triste às vezes. Isso é normal. Então tudo bem que aquela criança fique triste. Ela vai ficar triste e ela vai perceber que com o tempo a tristeza vai passar. Nada é para sempre. Tudo que é vivo muda. Lembra sempre disso, tá bem? Espero que tenham gostado. Se achou que esse vídeo foi útil, compartilha com outras pessoas. Curta e se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo.